Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ver a nossa segunda aula, né, de crase e a gente vai trazer aí alguns casos especiais para vocês, né? A gente vai ver um pouquinho a crase na prática, tá? Trazendo aí alguns casos de crase facultativa, os casos de crase obrigatória, né? Os casos de inexistência de crase, ok? Então a gente vai ver isso um pouquinho na prática aí. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos. Então, pessoal, a gente vai começar pelo primeiro caso, né, em que a crase é facultativa, ok? Nesse caso aqui, né, que eu estou trazendo para vocês como primeiro caso, são as crases utilizadas antes, né, de pronomes possessivos, né? Ela pode ou não ocorrer, né? Os pronomes possessivos, né, por que pode ou não ocorrer? Por que a crase é facultativa? Porque o artigo feminino, nesses casos de pronomes possessivos femininos, né, pode ou não ocorrer. Na maioria das vezes ocorre, tá, pessoal? A gente coloca, a tendência da nossa fala é colocar o artigo antes desses pronomes possessivos, né? Estamos falando da sua amiga, olha aí o a, né? Então, a gente tende a colocar, né, o artigo antes do pronome possessivo, mas podemos não colocar, não faz diferença, né? Então, nesse caso, a crase, ela se torna facultativa. Olha aí comigo aí alguns exemplos, ó. Número 1, antes de pronomes possessivos, né? A minha viagem é certa, né? Referiu-se à minha viagem, tanto faz, né? Referiu-se à minha viagem sem a crase. Lembrando que a pronúncia é a mesma, né? A contração ela é única. Lembrando que alguns autores, né, como é o caso do Segala, demarcam um pouco mais a crase. Também ele não vê nenhum problema nisso, tá? Segundo aí, ó, as suas colegas vêm, fiz um apelo às suas colegas com crase, fiz um apelo às suas colegas sem crase, então ela é facultativa, tá? Algumas observações, coloquei duas para vocês aí, ó. Então, ó, como a tendência atual é colocar o artigo antes, né, como a gente percebeu aí, né, como eu já havia falado para vocês, é preferível usar a crase, né? Então a gente acompanha, né, ao que é a fala, né? Então é preferível usar a crase justamente porque na fala é mais comum a observação em que há casos, né, de artigo antecedendo aí o pronome possessivo feminino. Mas, né, a gente tem que tomar cuidado, né? Na aula passada a gente viu isso aqui, ó. Quando os pronomes possessivos não se referirem a nomes de parentesco, né? Então, quando se referirem a nomes de parentesco, mãe, pai, né, a gente não pode colocar a crase antes, né? Então, tomem cuidado aí, ok? Então, é preferível usar a crase, né, mas quando os pronomes possessivos não se referirem a nomes de parentesco, tá? Então, se referirem, não colocar crase. Segundo caso aí, ó, segunda observação, né? Ocorrendo a omissão de um substantivo, o a será acentuado. Aí se torna obrigatório nesse caso aqui, tá, pessoal? Então, aqui é obrigatório. Olha lá, ó. Ele se referia à desgraça do amigo e não à sua. Então, eu omiti a palavra desgraça, né? E não a sua desgraça. Então, como houve essa omissão do termo, né, o que a gente chama aí na figura de linguagem de zeugma, né? Uma omissão de um termo antecedente, né? Então, como houve essa omissão, né, para deixar essa omissão clara, a crase se faz necessária, tá? Olha aí no segundo caso aí, ó, eu fui à formatura dele, mas ele não compareceu à minha. A minha o quê? A minha formatura, nota a mesma coisa, né? Houve aí o zeugma da palavra formatura, ok? Então, é isso, pessoal. Este é o nosso primeiro caso. Vamos para o próximo. Então, no nosso segundo caso, a gente vai ver, né, a crase também facultativa, né, no caso dos nomes próprios, né, antecedendo os nomes próprios. Lembrando que na aula passada a gente já falou alguma coisa, a gente já trouxe algumas coisas aqui, né, de nome próprio. Quando se trata de celebridade, né, como já
já é explicitado ali, já é determinado esse nome, né, já está em destaque perante outros nomes próprios, né, a gente não precisa usar artigo feminino antes, né, e por isso, né, a crase não vai ser obrigatória. Mas, nos casos dos nomes próprios aí dos nossos amigos, né, que não são famosos, né, não sei se há alguém aí que tem alguém famoso aí, né, como amigo, mas nos casos aí de familiares não famosos, né, de pessoas comuns do cotidiano, né, a gente tem a faculdade de optar por colocar a crase ou não, tá? Então, torna-se facultativo. Olha aí comigo no segundo caso nosso aí, né? E olha lá o primeiro exemplo. Mandamos um convite à Marília ou a Marília sem a crase, tá? Escrevi a Lúcia ou a Lúcia com ou sem crase. Os dois estão corretos, tá? Mas eu coloquei para vocês, né, um cuidado aí, né? Então, ó, a crase ela vai ser obrigatória se o nome vier acompanhado de um adjunto, ok? Né? Então, há um especificador aqui, né? É aquilo que eu já havia falado na aula passada, né? Diante de especificativos, né, especificadores, né, o uso da crase ele se torna obrigatório. Olha aqui, ó, refiro-me a Beatriz do Vieira, né? A Beatriz do Vieira, né? A querida Estela, olha aqui o querida, né? Então nós temos um adjunto aqui também, né? Que é um adjetivo, né? Então, olha lá, nós colocamos geralmente isso nas dedicatórias, né? Nas cartas e tal. Então, quando a gente tem esses adjuntos, né, a crase se torna obrigatória. Ó. Quem negará elogios à corajosa Maria Quitéria? Né? Olha lá, o corajosa é um adjetivo, portanto, um adjunto adnominal, né? Então, olha lá, quem negará elogios à corajosa Maria Quitéria? Então, deixa de ser aí, né, um nome comum e passa a ter um especificador, né? E esse especificador torna obrigatório o uso da crase, ok? Então, bora continuar, pessoal. Bom, pessoal, a gente viu até aqui, né, os casos de crase facultativa. Né? Tomem cuidado aí com alguns elementos, né, que tornam a crase obrigatória ou inexistente, né? Como a gente viu aí em alguns adendos, né, em algumas observações já. Aqui não vai ser diferente, tá, pessoal? Né? O título tá como crase obrigatória, mas há alguns elementos que se agregam aí e tal que vão fazer modificar esse uso. Então tomem cuidado aí com os detalhes, tá? E a gente vai tentar destrinchá-los aqui, tá? Então, nosso primeiro caso, né, de crase obrigatória é a expressão à distância de. Prestem bastante atenção na expressão à distância de. Não tem nenhuma intercalação de nenhuma outra palavra, tá? É assim como se está se escrevendo, tá? Aqui, nesse caso, sempre vai haver crase nessa expressão como está escrito. À distância de. Não importa se vai vir especificada essa distância ou não, né? Então, não importa. Sempre que haver essa expressão dessa maneira, vai haver crase. Então, olha lá. Olha alguns exemplos. Achava-me a distância de 100 metros ou de alguns metros, né, da fronteira. Então, notem aí que pode ser determinado ou não, não vai mudar o uso da crase. Então, usei a expressão a distância de, tomem cuidado com o de, né? Tem que ter essa palavrinha, vocês vão perceber o porquê, tá? Paramos a distância de alguns metros, olha lá, não está determinada a distância, mas isso não importa, eu usei a expressão a distância de, a crase é obrigatória, ok? Então, bora lá, olha lá, eu coloquei aqui para vocês o cuidado, né, ó. Se antes da distância ocorrer adjetivo, então, ó, se antes da palavra distância, né, ocorrer adjetivo ou palavra que não admite artigo definido, né, então, palavra que não admite artigo definido. Não se acentuará o A, por uma razão óbvia, né?
Então, a crase é a fusão, como nós vimos, da preposição a mais o artigo a, né? Então, e há outros casos também, né? Mas, a princípio aqui, né, o que nos importa é a fusão entre esses dois as. Como não vai haver o artigo, né? Nesse caso, não haverá a fusão da preposição a mais o artigo a, então não vai ocorrer a crase. Olha só esse caso aqui, pessoal. Então, fiquem atentos ao adjetivo, né, também, ó. O trem passa a pouca distância da casa, né? A pouca distância. Nota que nós temos antes de distância, né, uma palavra pouca, que é um adjunto adnominal, né, um adjetivo, né? Então, tomem cuidado aí, né? Sempre que houver algum adjetivo anteposto à palavra distância, né, e antes dela vier o a, esse a não vai ser com crase, ok? Porque não vai ter o artigo, é somente a preposição, ok? Então, conserva-se a respeitável distância, mesma coisa, olha a palavra respeitável, que vai inibir aí o artigo a e não vai haver aí a crase, somente a preposição, o uso da preposição normalmente, ok? Aí eu fiz um adendo aqui para vocês, olha, tomem cuidado, né? Muito cuidado. Quando se trata de locução adverbial à distância, olha lá, já sem o D, né? À distância, torna-se facultativa a crase. Então, eu posso ou não usar. É necessário vê-los à distância, né? Então, ó, pedras de gamão estalam à distância. Então, tomem cuidado aí para vocês não caírem nessa cilada, ok, pessoal? Então, posso ou não usar crase quando se tratar de uma locução adverbial, ok? Então, bora seguir, bora para a próxima. Vamos então ao nosso segundo caso de crase obrigatória aqui, pessoal. Olha lá. Então, quando a gente tem locuções adverbiais, né, formadas de palavras femininas, né, a gente vai ter a obrigação de utilizar a crase. Olha aí. A direita, a esquerda, a força, a milanesa. Notem que aqui eu assinalei para vocês, né, está implícita a palavra moda, né, que é uma palavra feminina. Aqui torna obrigatório o uso da crase. Tá? Da mesma forma aí, em a oriental, né? Também implícito a palavra moda, né? Então, a mesa, no sentido de estar à mesa, né? Vai haver crase, né? O lugar, né? A noite, né? Dando uma ideia de tempo, olha lá. Então, o mesmo que de noite. Então, a risca, a solta. Então, sempre vai haver crase nesses casos em que há locuções adverbiais, né, formadas aí com palavras femininas, né? Então, tomem cuidado em alguns casos. Olha aí, ó. Aqui nesse caso, galera, eu assinalei para vocês que não há consenso entre os gramáticos, né? Mas eu coloco algo pessoal, né, como estudioso da língua aqui para vocês. E eu vou falar em seguida. Olhem comigo, então. Então, nas locuções adverbiais de meio ao instrumento, a crase é facultativa, tá? Então, barco à vela, né? Escrever à máquina, escrever à mão, fechar o cofre, a chave, né? Então, todos eles podem ou não ter a crase. Porém, pessoal, quando nós temos um período que é ambíguo, né, se não utilizar a crase, optem por utilizá-la. Tá? Para deixar claro que se trata de uma locução adverbial, né, nesse caso. Então, tomem cuidado. Né? O nosso objetivo, eu entendo que o objetivo de nós, enquanto falantes, é a comunicação. Né? Então, nós pretendemos comunicar. Então, de forma objetiva, clara. Então, olha só, pessoal, a nossa língua, ela serve para a gente traduzir aquilo que pensamos e desejamos anunciar, desejamos comunicar. Agora, quando essa comunicação ela é dúbia, né, ela tem duplos sentidos, né, a gente dificulta a nossa comunicação. Então, o que eu sugiro? Para evitar esses problemas, né, se coloca a crase. Olha aí para vocês, eu coloquei aí um exemplo
né, pintar a mão, por exemplo. Pintar a mão, se você não coloca a crase, você não está deixando claro, né, se o sujeito está pintando sua mão ou se ele está pintando com a ajuda das mãos, né, com o instrumento das mãos. Né? Então, tomem muito cuidado, tá? Muito cuidado. O nosso objetivo é uma comunicação clara. Então, se ficou ambíguo, coloquem a crase. Ok, pessoal? Então, bora seguir, bora para o próximo caso. Notem aqui, pessoal, que o nosso segundo, terceiro e quarto caso se tratam de locuções, né? Locução adverbial, como a gente acabou de ver, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas, né? Todas elas formadas, né, com os substantivos femininos, né? Então, notem aí, ó, né, a utilização obrigatória da crase. À custa de, à espera de, à força de, à procura de, à vista de, e as locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, ok? Então, tomem cuidado, elas sempre, nesses casos aqui, sempre vai haver crase. Aqui não tem muito segredo e não tem nenhuma exceção. Beleza, pessoal? Bora continuar. Próximo caso. Chegamos então ao nicho em que não se ocorre crase, tá, pessoal? Então, a gente já sabe um caso, né, que foi dito na aula passada, que antes de substantivos masculinos não se usa a crase, né? Salvo aquelas exceções em que as palavras femininas elas estão omitidas, né? Como a moda de, né? Então, tome muito cuidado, tá? Com esses casos, mas não há somente esse caso, né? Há outros, tá, pessoal? Olhem aí comigo esses dois outros casos aí. Locução a mais substantivo plural. Se eu tenho o a mais substantivo plural, não necessita a crase. Olha aí, ó. A duras penas, a marteladas, a duas mãos, né? Então, notem que aqui há a ausência, né, do artigo as aí, né, no plural, não é o artigo no plural. Então, como não há a presença do artigo aqui, eu sou obrigado a colocar apenas a preposição, né, sem a crase. O a aí, nesse caso, não é craseado, ok? No caso 2 aqui, pessoal, né, olhem aí, o a ou as depois de até. Então, é comum que depois do até, quando a gente usa o a ou as, não se coloca a crase. Olha aí comigo. Chegou até a praia, andei até a igreja. Né? Nesses casos, notem que não se coloca a crase. Porém, qual que é a função da língua? É a comunicação clara. Né? Nós queremos nos comunicar de forma clara. Né? A gente quer comunicar aquilo que pensamos e que desejamos comunicar. Né? Então, em casos de duplo sentido, qual que é a sugestão? Colocar crase. Tá? Então, sempre em que há aí o duplo sentido, coloquem a crase para vocês comunicarem aquilo que de fato desejam comunicar. Olha só esse caso aqui para vocês, que estranho seria sem a crase, pessoal. Olha aí comigo. Os garimpeiros danificaram todo o rio até a nascente. Com a crase está claro aí, né, o objeto. Agora, sem a crase, danificaram todo o rio até a nascente, significa que os garimpeiros, nesse caso, eles danificaram o rio, incluindo também a nascente. Então, danificaram o rio, inclusive a nascente. Agora, com a crase, não, a gente tem um limite, né, um limitador. Né? Os garimpeiros eles danificaram o rio até chegar ali a nascente. Ok? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. Né? A semântica é o mais importante para a gente. Né? Aquilo que de fato queremos comunicar. E é isso que vai cair demais nos concursos de vocês aí, principalmente o Enem, aí, quando se trata, né? A redação de vocês, né, em todo e qualquer concurso, se ela tiver a ambiguidade, vai gerar um problema. O que você quer anunciar de fato, né? Então, tomem cuidado, né, ao escreverem aí. O conhecimento gramatical é importante para a gente escrever e comunicar aquilo que queremos comunicar, ok? Então, deixem claro aí, por mais que permitida
o uso ou, né, permitido o uso ou não da crase, tá? Então tomem cuidado nesses casos. Bora lá, pessoal. Pessoal, deixo vocês aqui com um pensamento final, um incômodo, né, no bom sentido, né, um sentido intelectual aqui, né, um incômodo bom. Olha para a frase do Platão, pessoal. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Ela casa perfeitamente com o que Sócrates também disse, né? Só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, pessoal, mais o estudo revela aquilo que nós temos que ainda aprender. Então, o estudo ele deveria transformar o homem em um ser mais humilde. A gente vê um pouco o contrário, né? Pessoas que conhecem bastantes coisas, né? Se acham, né? Com o nosso vocabulário popular. Mas, na verdade, o estudo deveria transformar o ser humano mais humilde, porque ele nos mostra que somos muito pequenos diante do que ainda temos a aprender. Nós somos ainda muito limitados, né? Então, que o conhecimento que vocês adquirem a cada dia, ao invés de te transformar numa pessoa que se acha, né, se transforme numa pessoa que se encontre, né, humilde, né, diante de tudo que ainda tem para aprender. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.